Sabe o que é mapa? E qual é a sua localização? Conhece os pronomes demonstrativos em espanhol? Vem comigo que eu vou te ajudar nessa. Fala, estudante do terceiro ano do Colégio CEPI Presidente Castelo Branco. Eu sou a professora Letícia, professora de espanhol, e na nossa aula 5 falarei um pouco mais sobre mapas e pronomes demonstrativos. Vamos lá? Então vamos lá. O que é um mapa? Os mapas são uma representação gráfica de uma parte ou de toda a superfície terrestre. E essas características que o nosso mapa vai tentar representar são de ordem natural, ou seja, os relevos, os climas, as vegetações, os rios, todas essas coisas produzidas pela natureza, ou então as características sociais, são as coisas produzidas pelos seres humanos. Aí nós temos as cidades, as estradas, as divisões políticas, então podemos dividir os mapas em naturais e mapas sociais, ok? Então, cada uma vai representar ou características do ser humano ou características reproduzidas pela natureza, beleza? E os mapas, para que eles tenham realmente esse título de mapas, eles precisam seguir uma série de regrinhas e essas regrinhas vão incluir elementos específicos que realmente vai dar essas características para que ele seja muito mais fácil de ser entendido, compreendido. O mapa é como se fosse um livro e ele é lido através das imagens, certo? Já ouviu aquele ditado que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Então, o mapa justifica tudo isso. Então, é da natureza humana utilizar referências e representá-las através do mapa. Você sabe o que é um mapa? Claro, professor, o que é mapa? É o desenho de um lugar. Não, não é só isso. O mapa é uma representação reduzida da realidade e que basicamente tem 3 funções. Primeira função, orientar os desorientados, e por isso a gente chama os pontos cardeais para nos ajudar: norte, sul, leste, oeste. Segunda função do mapa, localizar os perdidos, e para essa função a gente vai chamar as coordenadas, latitude, longitude, certinho? Vamos lá. Terceira função dos mapas é informar os desinformados. E para isso, para essa função, a gente vai utilizar 3 ferramentas cartográficas. A primeira ferramenta cartográfica é o título. O título é a identidade do mapa. Ele ajuda a gente a saber se é esse o mapa que a gente precisamos. Segunda ferramenta é a escala. A escala é a proporção entre a área real do terreno e a área do mapa. Ela vai nos mostrar a quantidade de detalhes que a gente precisa saber ali. E a terceira ferramenta tem a função, é a legenda, né? E ela tem a função de nos ajudar com os códigos que precisamos para entender o mapa. E por falar em legenda, nós temos uma legenda onde os mapas são para ver. E tem outras que a legenda são para ler. Mas como assim? Mapa para ler e mapa para ver? Exemplo, mapa político do Brasil. Mapa político é aquele que traz as fronteiras, os limites, as capitais. É aquele mapa para ver, que você bate o olho e já sabe do que ele está falando. Segundo exemplo de mapa. Se a gente acrescentar informação com fluxo de pessoas, mercadorias, tamanhos de cidades no mapa político do Brasil, ele deixa de ser um mapa para ver e se transforma num mapa para ler, tá certo? Temos aqui então os demonstrativos. E dentro dos demonstrativos podemos dividir em pronombres demonstrativos e adjetivos demonstrativos.
Mas vamos por partes. Primeiro vamos saber quais são os demonstrativos. E lá temos este, esse e aquele, que são demonstrativos masculinos singular. Esta, essa e aqueia são demonstrativos femininos singular. Estos, isso e aquele são demonstrativos neutros. No português, poderia fazer referência com isto, isso e aquilo, sim? Depois temos estos, essos e aqueios, que são masculinos plural, sim? Depois temos estas, essas e aqueias, que são demonstrativos femininos no plural. E aí, quando a gente quer fazer a referência para saber identificar a localização, porque é a função do demonstrativo, saber identificar a localização dos objetos, pessoas ou coisas, e aí temos este, esta e esto, estos e estas. Então, a gente vai usar quando o objeto estiver próximo ao falante. O objeto, a pessoa ou a coisa, sim? Depois temos esses, essas, essos e essas. Então, a gente vai usar para quando o objeto, coisa ou pessoa estiver próximo ao falante, sim? E aquele, aqueia, aqueio, aqueios e aqueias, a gente vai usar quando o objeto, coisa ou pessoa estiver lejos, ou seja, longe, tanto do falante quanto do ouvinte, sim? Então é isso, basicamente a ideia dos demonstrativos. Já a questão dos demonstrativos adjetivos e advérbios, vamos falar agora nesse momento. O que temos que observar para saber se é um adjetivo demonstrativo e um pronome tem uma dica. Então o adjetivo ele vai acompanhar o substantivo. E quando ele for pronome, ele vai substituir o adjetivo, evitando que ele seja repetido, certo? Então essa é a regrinha, é o pulo do gato para você saber identificar se é um adjetivo demonstrativo ou se ele é um pronome demonstrativo, sim? Vejamos aqui então um exemplo para você saber identificar certinho quais são os pronombres demonstrativos e os adjetivos demonstrativos, sim? Então temos lá a frase: este lápis es mío, el tuyo es aquel. Este lápis está acompanhando o substantivo, substantivo lápis. Então, este é um adjetivo, sim? Porque ele acompanha o substantivo. E aí depois tem el tuyo es aquele. Aquele o quê? Lápis. Então, ele está substituindo o substantivo. Então, ele vai ser um pronombre demonstrativo, sim? Claro, né? Bem fácil de entendimento. Então, é isso. E nesse caso, aquele lápis es mío, el tuyo es este. Então, troquei de lugar os demonstrativos e eles mudam novamente. Aquele lápis acompanha o substantivo, então ele é um adjetivo. E este substitui o substantivo, então ele se torna um pronome, ok? Agora temos aqui dois outros exemplos para mostrar para vocês e temos lá. Estes sapatos são lindos. Estes, então, é o demonstrativo. E agora, para a gente saber se ele é substantivo ou adjetivo, vamos ver a próxima palavra, sapatos. Sapatos é sapatos em espanhol normal, só escreve com zeta, sim? E não com esse. Então, estes vai ser adjetivo e no pronombre, sim? Beleza? Então, adjetivo nesse caso, certinho? Temos agora aquella niña de rojo es tu hermana, la mía está de morado. Então, temos aí
aquella está acompanhando o substantivo niña. Então, o que é esse niña? Niña é menina. Então, substantivo. Aquela menina de rojo, que é rojo? Rojo é o mesmo que vermelho, tá? Vermelho, cor vermelha, normal. Es tu hermana, é sua irmã. La mia está, e esse está aí é pronome? É demonstrativo? Não, é verbo. Nesse caso aí é um verbo, ok? Então temos aí o verbo está demorado. Morado, nesse caso, também é rojo, é roxo. Então, aquella niña de rojo es tu hermana, la mía está demorado. Aquella está acompanhando o substantivo niña. Que é niña? Menina. Então, ele é um adjetivo demonstrativo, sim? E o está, no caso está acentuado, é um verbo e não um pronome demonstrativo ou um adjetivo demonstrativo, tá? Então, eu trouxe essa frase para de fato mostrar para vocês que às vezes só um acento muda o sentido da palavra. Temos que nos atentar a essa questão, certo? Para que de fato não se equivoque, tá? Então, nesses dois exemplos que eu trouxe para vocês, a palavra estos e a palavra aquella são adjetivos demonstrativos, certinho? Espero que realmente tenha sido claro, que tenha trago êxito para vocês, para que vocês tenham um melhor entendimento, tá? Eu fiz essa atividade com muito carinho e pensando no melhor para vocês. Espero que tenha sido esclarecedora, ok? Empezamos então com o número 1, observe o mapa de Guatemala e completa o texto. Então, vocês vão dar uma olhada no mapa e completar o texto de acordo com as informações que vocês encontrarem dentro do mapa da Guatemala, sim? Bem fácil, bem tranquilo. Questão 2, temos o texto Emigrantes. Na questão 2, então, tem o enunciado e pede uma reflexão mediante ao texto, ok? Trouxe mais um texto para vocês aí, questão 3. Vocês vão fazer a interpretação desse texto que se intitula Como gestionar a diversidade linguística em la aula, sim? Então, tem a ver com regionalismo, com os mapas, tá? Já na questão 4, os primeiros mapas eles foram elaborados à caneta sobre os pergaminhos, certo? E também facilitou para o lado da realeza, nas conquistas militares e nas rotas comerciais. Então, eu quero que você desenhe para mim o mapa do seu estado de nascimento, que representa muito sobre você, sobre sua personalidade também, tem tudo a ver. E eu quero que você faça isso nessa questão 4, certinho? Já na questão 5 e última, porém não menos importante, temos então elige el demonstrativo correcto. E aqui eu não peço para você fazer a separação, se ele é adjetivo demonstrativo ou se ele é pronome demonstrativo. Eu só peço que você empregue desde que tenha coerência com gênero e número, tá? Então, gênero masculino ou feminino e número singular e plural, ok? Então, temos lá da letra A, letra F, frases curtas, da questão A F, né? Com essas frases curtas e simples. Então, tem tan, senhor está muito enfermo. Próximo, letra B. Mi primo está cerca de tan, cantante. C. Pedro le dio a su hija tan, que ella más quería un móvil nuevo. Y D. Patricia, tan, paella es muy rica. Depois, letra E. Viajamos en el tren para Espanha. E F, última. Tan, playa mais limpa que essas. Sim? E é isso aí, pessoal. Qualquer outra dúvida, me procure nas minhas redes sociais.
no site, no blog da escola, né? Então tem lá também o meu e-mail. Ou também vocês podem deixar o comentário aqui nos cards, né? No comentário do meu canal e mostrar para mim se de fato está sendo esclarecedor, está mostrando, tirando as suas dúvidas e para tirar outras dúvidas em relação a esse assunto também. Alguma coisa que eu não tenha falado, alguma coisa que ficou meio encoberto aí para vocês, certinho? Então é isso, um forte abraço e até mais. Hasta luego!